A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, o Filho de Deus. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado, querido, fiel, que estava na sua glória, mas veio à terra para dar a vida por mim, por você, pelos nossos familiares e por toda a humanidade na cruz do Calvário, para que todos os moradores da terra, assim como nós, tivemos um direito de ter o nome escrito no livro da vida, para quem aceita o seu sacrifício da cruz do Calvário, para quem o serve, para quem é obediente a Ele e aceita Ele como o único Salvador da sua vida, terá o direito de ter o nome escrito no livro da vida e morar no céu de glórias e viver durante toda a eternidade, vendo o nosso Deus Todo-Poderoso face a face e o adorando eternamente na beleza da sua santidade. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. O caminho para o extraordinário, ele é pavimentado na fé em Deus e não com atalhos. Vivemos na terra sob caminhos. Existem modelos de caminhos da terra. O caminho de Deus, que é o caminho perfeito. O nosso caminho, através da nossa racionalidade, que imaginamos e trazemos para nós através de uma visão do mundo, uma interpretação de um caminho bom para nós. Mas nós não visitamos o futuro. Só Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, tem a presciência. Deus de tudo sabe antecipadamente. Ele vai no futuro e volta. Ele conhece tudo o que existe no mundo. Ele é onisciente, ele está em todo canto ao mesmo tempo, onipresente. A sua onisciência faz com que ele vá no futuro e volte. A sua onipresença faz com que Deus esteja em todo canto ao mesmo tempo. Ele tem uma visão tridimensional, conhecimento, vontade, desejo de cada coração nessa terra. Nós olhamos o que está através de nossa visão, nossos olhos, mas Deus conhece o profundo, Deus conhece o futuro. Ele tem todo o poder, ele é o Criador, ele sabe de tudo antes de acontecer e o resultado depois de acontecer. Então o caminho de Deus é perfeito. Temos o nosso caminho, que é com base na nossa visão, a maneira que interpretamos o mundo ao nosso redor e o mundo no contexto geral e decidimos através, muitas vezes, de uma forma racional, através da nossa visão, a qual interpretamos, ou através do nosso senso de conhecimento local e do mundo e do seu sistema, da terra, nosso meio ambiente, nossos familiares em que vivemos. E existe também um caminho, que é o caminho de terceiros, que é o caminho posto com a vontade dos outros, mas este não pode ser pavimentado, que é o caminho de destruição. O caminho de Deus é um caminho perfeito, porque Deus já está no futuro. Antes de a terra existir, Deus já sabia de tudo. Tudo o que acontece na terra, para nós é surpresa, mas para Deus é simples, é normal, porque Deus já sabe o resultado final daquilo que vai acontecer. Ele é soberano, ele é poderoso, ele vai no futuro e volta. Ele conhece tudo que existe no mundo espiritual e material, porque ele é o Criador. Cada criatura que Deus criou, Deus a conhece. Tanto no mundo espiritual como no mundo material. E tudo sempre eternamente e é infinitamente abaixo de Deus. Então Deus tem um caminho maravilhoso, perfeito, para cada ser humano nessa terra, que é infinitamente melhor, mais abençoado, mais poderoso e infinitamente perfeito, acima do caminho das decisões pessoais de cada ser humano. Porque Deus, ele é soberano, ele intervém em qualquer área, em qualquer história, em qualquer momento, a hora que ele quiser, como ele quiser, da maneira que ele quiser. Mas existem momentos que o ser humano, através de uma insistência, Deus permite o ser humano fazer o seu próprio caminho, que é um caminho de risco, que é um caminho que, aparentemente, aos seus olhos, no começo é um caminho de sucesso, mas pode trazer destruição. Como pode também ser um caminho básico, que não vai passar da mediocridade, vai se manter abaixo da média. Porque o caminho do ser humano, como eu falei, ele é interpretado através da sua visão de mundo. E esse contexto da visão de mundo, ele traz para o seu ambiente, ele traz para a sua casa, sua família, para todo o ambiente que ele está envolvido todos os dias. Então a visão do mundo de um ser humano pode determinar a forma como ele vai decidir caminhar no seu caminho.
porque é a forma que ele traz à sua vista, o seu entendimento, a sua compreensão sobre tal caminho. Se vai ser bom ou vai ser ruim. Então decidimos com a interpretação da maneira que vemos o mundo. Não decidimos na lógica completa, mas na lógica presente nossa. Não decidimos numa completa racionalidade, mas na nossa racionalidade, porque ninguém sabe de tudo, só Deus sabe de tudo. Então, quando a gente decide buscar um caminho, eu aconselho a buscar primeiramente a Deus, a orar, a louvar, a adorar, a jejuar, a apresentar o caminho a Deus, esperar o aval de Deus, o sim de Deus ou não de Deus. O sim de Deus é vitória, como não também de Deus é vitória, livramento de todos os males que possa acontecer quando um homem, uma mulher, um indivíduo decide estabelecer um caminho para si próprio. É um risco. Nós decidimos com base na nossa interpretação e modelo de ser e viver no mundo, na nossa racionalidade. Nós decidimos também no ambiente que nascemos, que vivemos, em toda interpretação que entendemos o que é certo e o que é errado para nós, naquilo que aprendemos ao longo das nossas vidas. Nós decidimos também compartilhar um caminho com margem através das dores que passamos, das virtudes, das vitórias que tivemos. Nós também escolhemos um caminho com base em toda a complementitude da experiência que adquirimos durante toda a nossa vida. Então a nossa vida ela traz um complemento completo e fiel para nós decidirmos o nosso caminho. Então a maneira como a gente interpreta aquilo que vivemos desde o nosso nascer até hoje faz com que decidimos, nós procuramos o caminho e nós interpretamos que maneira vamos se posicionar e tomar decisões certas para tal caminho. E esse tipo de modelo de posicionamento nosso é um posicionamento particular e fiel a nós mesmos. Mas por sermos fiéis a nós mesmos e não sabemos de tudo, porque decidimos da forma que interpretamos com a nossa experiência de vida e a tudo que vivenciamos desde que nascemos, podemos acertar ou podemos errar ao escolher um caminho. De fato que, naturalmente falando, humanamente falando, quando decidimos na forma que queremos e determinamos um caminho para nós, toda a base, toda a estrutura para esse caminho ser feito e ser pavimentado através de nós, naturalmente, vem através das nossas experiências de vida, que é um dos alicerces que traz a compreensão da forma de ver, interpretar e ver o mundo para trazer mudanças para o mundo e impactar o mundo através das nossas escolhas. Então, o caminho que é pavimentado por nós, a qual nós decidimos criar e pavimentar um caminho, ele atende com toda a base de toda a experiência de vida que tivemos, e interpretamos a maneira como vivemos o mundo e como o mundo reage a nós. Todo o ambiente que vivemos, que houve reação contra nós, seja positiva, seja média, ou seja completamente, trazendo para esse contexto, negativa, é a maior parte que você vai decidir o seu caminho. Porque automaticamente, se você sofreu danos ou danificações de situações que foram defensivas contra você, em um caminho, em uma jornada de vida, automaticamente você vai escolher um caminho se autoprotegendo. Porque você passou por lutas, por situações adversas. Isso faz com que você interprete o mundo em autodefesa quando for. O caminho pessoal de um indivíduo, um ser humano, um homem, uma mulher, é uma decisão completamente própria e singular dele, com base na sua jornada de vida, na forma que ele interpreta o mundo através da sua visão de mundo, que vai dar a ele total atuação natural, pessoal, através de cada experiência de vida para percorrer tal caminho. E isso faz com que tudo que vinha a existir em tal caminho, a base dele, a forma como ele vai reagir, a forma como ele vai trazer uma transformação e vai se auto-permitir, fazendo esse trajeto em tal caminho decidido pela sua forma pessoal, é a forma de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele interpretou, que ele trouxe desde a sua infância e faz com que um ser humano tenha as atitudes de tomar tais decisões no momento presente e tomar uma decisão
para entrar e percorrer um caminho. O caminho percorrido através da forma de visão do mundo de um homem, de um indivíduo, de uma mulher, é a sua experiência de vida numa mescla com a sua interpretação, como ele interpreta o mundo ao seu redor e o mundo em um contexto geral da vida. Do início da sua vida até o momento presente e contemporâneo. E todo ser humano que toma a decisão, ele traz consigo a sua experiência de vida para dar início a uma decisão, para iniciar uma decisão, para permanecer nela, se desvincular nela ou dar continuidade a tal decisão. Isso na ação natural humana de cada indivíduo com base nas suas experiências de vidas. A ação humana natural, que é uma decisão do homem ou da mulher natural, pode lhe trazer virtudes, pode lhe trazer tristeza, angústia, derrotas, como alegria, como felicidade. É uma decisão completamente meio insegura, porque ele não conhece o futuro. Não existe segurança quando o homem se permite tomar uma decisão pessoal. Porque ele não sabe o que se procede, o que vai acontecer, porque o homem e a mulher, ele não vai visitar o futuro. Então, quando o homem e a mulher não tem o poder de visitar o futuro porque ele não tem sua pertença a Deus, a decisão que ele tomar com base na forma que ele interpreta o mundo vai reagir a todos os seus momentos de vida e pode trazer benefícios ou danos. Porque ele não tem o poder de moldar tudo que está ao seu redor. Ele pode impactar através das suas decisões, mas moldar não. Então é necessário orar e buscar Deus antes de tomar. No ser humano, um indivíduo ou uma mulher toma uma decisão para entrar, iniciar um caminho, ele está tomando através da sua jornada de vida, de tudo que ele vivenciou, desde a infância até o momento presente, e através da maneira que ele interpreta o mundo e traz uma visão sobre o mundo que ele traz a completa interpretação que faz com que ele venha a desenvolver a ser aquilo que ele é, naturalmente falando, na forma que ele tem o seu desempenho para o mundo todos os dias da sua vida. Em casa, o seu desempenho em casa, como pessoa, no trabalho, na igreja, na sociedade, todo esse desempenho pessoal de alguém, a forma como alguém se expressa e como alguém traz a sua pessoa para cada ambiente, tanto na sua casa, no trabalho, numa igreja, em todo segmento que envolve tal pessoa na sociedade, quando ela vai tomar uma decisão, falo no sentido natural humano, ela vai tomar com base na sua visão de mundo, com base em toda a sua experiência de vida, a qual ela pode acertar ou pode errar. Pode lhe trazer benefícios, como pode trazer também angústias, tristezas, ausência de paz, destruição e falta de benefícios para si próprio. Avaliar-se antes de entrar no caminho e tomar uma decisão é importante. Quando você traz a avaliação e você traz a interpretação, que caminho aquele que você está entrando, que caminho aquele que você vai percorrer, quando você traz a interpretação desse caminho para você e vai buscar uma sã consciência do que vai ser benefício, o que não vai ser benefício, se vai abençoar no presente, no futuro não vai valer a pena, se vai trazer conforto e desconforto para você, em tal caminho, através de uma decisão tomada, essa forma que você vai interpretar e vai trazer para si, para tomar a decisão, para tomar um caminho, ela é importante. Então, antes de tomar uma decisão, traga a interpretação do caminho. Qual o benefício? O que vai valer a pena, o que não vai? O que vai ser construtivo e destrutivo? O que vai produzir e que não vai trazer produção? O que vai abençoar e que não vai abençoar? O que vai lhe impactar e não vai trazer impacto nenhum? O que vai ser significativo e não significativo? O que vai valer a pena e não vai valer a pena? Se vai ser bom, se vai ser ruim? Se vai trazer benefício ou malefício? Se vai te dar paz, te dar saúde, te dar tranquilidade, ou vai tirar a tua paz, drenar a tua energia e trazer tristeza e angústia durante a vida? É bom decidir. O caminho de Deus é um caminho perfeito. E esse caminho é o que você deve andar e pavimentar.
O caminho de Deus, ele é um caminho poderoso, maravilhoso, que vai fazer com que você tenha um testemunho de vida, ou uns ou mais testemunhos de vidas para contar, e pessoas serão impactadas com aquilo que você vai falar para elas, que você vivenciou nas suas experiências com Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar no caminho que Deus abençoou para você, preparou para você, e tem uma missão de vida nesse caminho para você, que vai ser um caminho de vitórias, de bênçãos, de milagres para você. E esse caminho, em certos momentos, ele vai ser encontrado nele dificuldades, adversidades e lutas, porque o caminho de Deus é perfeito. Então, para chegar a um caminho perfeito e ter uma transformação de caráter de pessoa perfeita, cada ser humano nessa terra, ele passa por dificuldade, que é o início do começo de processo, do aperfeiçoamento de cada ser humano. Então, quando Deus tem um caminho para alguém, uma missão para alguém, a dificuldade vai aparecer, as lutas vão aparecer, Deus vai permitir que apareça, mas tudo para ver moldar, um diferenciamento de caráter, uma transformação de caráter, uma elevação de patamar de pessoa. É você saindo de um nível para o outro, através do caminho que Deus tem para você. É os momentos de dificuldade no caminho de Deus que você vai ser autotransformado, mudado. Você vai passar de um nível de uma pessoa mediana para um nível de uma pessoa máxima. De um nível ao qual você nunca pensou chegar, mas que Deus preparou para você vivenciar através do caminho que Ele tem para você. O caminho que Deus tem para você, Ele é perfeito, do início ao fim. Ele vai trazer transformação para a sua vida. Ele vai trazer mudanças no teu caráter. Ele vai trabalhar os pontos mais fracos que você tem para transformá-los em pontos valiosos, através do caminho que Deus preparar para você, na sua missão de vida que Deus tem, nesse caminho perfeito de Deus. O caminho que Deus tem para você é um caminho de subida de níveis. Você vai se auto-encontrar em uma pessoa que você acha que você nunca podia ser, mas você será, muito além do que você pensa ou imagina e do que você se permite ser. Porque Deus vai trabalhar com você de uma forma perfeita, porque Deus te conhece, tua mente, tua vontade, desejo, teu coração, por dentro e por fora. E o caminho que Deus tem para você é um caminho de perfeição, de aperfeiçoamento, de crescimento, de poder, um caminho de excelência, um caminho de uma busca incessante em ser excelente, um caminho ao qual você vai impactar o mundo, a sua casa, todos que estão ao teu redor, através de um caminho perfeito que Deus tem preparado para você, pavimentado para você caminhar e chegar naquilo que Deus quer que você seja, de acordo com o querer e da vontade dele para a sua vida. E o caminho que Deus tem para você vai atender em você servir a Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser obediente a Deus, viver com fé em Deus, acreditando e confiando que Deus está contigo 24 horas a cada segundo e que nada vai acontecer com você se que não venha através da permissão de Deus. Porque toda dificuldade que vem para você no caminho perfeito de Deus é permissão de Deus. As lutas que vêm é permissão de Deus. Mas Ele vai estar contigo, lado a lado, para te livrar, te auxiliar, te orientar, te dar entendimento, te dar livramento, te dar vitória, te abençoar e operar milagres na tua vida, no caminho perfeito que Deus tem para você. E você vai se tornar uma pessoa mais aperfeiçoada, uma melhor pessoa, que vai se permitir viver poderosamente em todas as condições de vida, para abençoar a sua vida e as famílias do mundo, a sua família e terceiros e todos que estão ao teu redor, através do caminho que Deus tem para você, que é o caminho de milagres, de poder, de aprendizado, um caminho poderoso de vitória e de salvação para a sua vida e sua família. A qualidade da vida do ser humano também é impactada pelas suas escolhas. A magnitude das suas escolhas
nos caminhos que você vem escolher, ele fará efeitos na sua vida. Isso vai impactar a sua vida, de sua família e do mundo ao seu redor, através das suas escolhas. Então, toda escolha tem que ter cuidado. Porque você vai escolher através das suas escolhas pessoais, das suas experiências de vida, da visão que você tem de mundo, da forma que você interpreta o mundo ao seu redor e o mundo universal em si, do modelo de mundo que é para você, através também do seu conhecimento de vida, da forma que você foi educado pelos seus pais, da educação que você recebeu, de todo o caminho, jornada de vida, do seu início de vida até hoje que você andou e se movimentou, até esse momento contemporâneo seu, como também através do querer, esse é o perfeito, da vontade de Deus, do caminho perfeito que Deus tem para a sua vida. Esse é o perfeito, porque o caminho de escolha seu, ele pode trazer vitórias, pode trazer derrotas, pode trazer verdades, como pode trazer erros, pode trazer alegria como infelicidade, felicidade, destruição, como bênçãos e milagres, ou vitórias, ou não vitórias e destruição, tristeza ou alegria. Porque você não visita o futuro, mas Deus já está lá no futuro, no caminho que você decidir tomar. Mas o caminho de Deus não. Ele é perfeito do início ao fim. Ele abençoa, ele impacta, ele transforma, ele vai abençoar você, sua família, o mundo ao seu redor, e todos serão beneficiados pelo caminho poderoso, maravilhoso, único, grande, imenso, maravilhoso que Deus tem para você, que vai incluir a sua família e o impacto que você vai trazer para a sua vida, para a sua família e para todos que estão ao seu redor, através do poderoso caminho que Deus tem para você. E o caminho que Deus tem para você só pode ser estabelecido se você aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e deixar Deus fazer toda a vontade dele na sua vida. Isso vai atender a fé e uma entrega total a Deus, para ele cuidar de você, abençoar você e Deus ser tudo no seu caminho. Toda decisão que você tomar esteja vinculada poderosamente de acordo com o querer e com a vontade de Deus sempre. Deus tem que ser sempre em primeiro lugar o centro das suas decisões. Não é você que decide, é Deus que decide por você. Isso salva você, salva a sua família, traz salvação do mundo. O seu nível de vida, o seu nível, a sua qualidade de vida será determinado também pelo caminho que você escolher. Vai trazer uma grande magnitude, impacto, hoje e no futuro, através do caminho que você vinha a escolher. Isso é sucesso ou insucesso, ou bênção ou não bênção, através do caminho que você vem a escolher. Mas o caminho que Deus tem para você, que Deus preparou para você seguir e pavimentar esse caminho, vai te dar um grande futuro, um maravilhoso presente, que vai preparar um caminho pavimentado para um futuro de milagres, de bênçãos, de vitórias, de grandes realizações para você, para a sua família, para o mundo. Todos que estão ao seu redor serão impactados e transformados com o caminho que Deus tem para você. E esse é o caminho perfeito. É o caminho de paz, de felicidade, de alegria, de vitória, de bênçãos, de milagres. É um caminho de intimidade com Deus, de busca com Deus, de conhecer mais a Deus, que isso é a maior riqueza da vida do ser humano. É ter o Espírito Santo de Deus, quem serve a Deus dentro do ser humano. Quem serve a Deus recebe o Espírito Santo e Deus faz morada no ser humano. E isso é a maior riqueza da vida que o ser humano tem. E Deus vai lhe direcionar no caminho que se deve andar. Isso vai ser grande, poderoso, maravilhoso para você e sua família, para todos que estão ao seu redor e para o mundo que espera ver o teu testemunho que Deus tem para te abençoar através do caminho que Deus tem para você, que é o caminho perfeito. Existe um caminho que você tem que ser cuidadoso. Seres humanos, maldosos, invejosos, mal intencionados, tentam colocar um caminho da sua vontade, do seu querer, sobre a sua vida. E se você atender esse caminho,
vai trazer destruição para a sua vida. Porque pessoas querem se auto-permitir a trazer um caminho para você. Mas esse caminho não é a solução. Não traz solução, não traz bênção, não traz milagres, não traz alegria, não traz vitória, não traz transformação de vida, não vai mudar o teu caráter. São caminhos que vai trazer destruição, angústia, tristeza, ausência de sucesso, distanciamento das bênçãos de Deus, das bênçãos que é para a tua vida, longe de uma transformação, de uma realização pessoal de vida. O caminho que os outros querem que você caminhe sobre eles. Não é um caminho pavimentado por Deus, é o querer das pessoas. Como você não conhece o coração das pessoas, a mente das pessoas, você não tem a visão que Deus tem. Deus conhece mente, vontade, desejo, coração. Deus conhece o futuro. Então nunca deixe uma pessoa decidir por você. Em primeiro lugar, dobre o joelho, ora, louva a Deus, jejua, busca a Deus e espera Deus decidir por você. E se Deus permitir você tomar uma decisão, porque Deus permite o ser humano também construir o seu caminho, por menor que seja. Se Deus permitir, mas em primeiro lugar, seja a vontade e o querer de Deus, mas Deus permite também nós decidimos, através, como eu falei aqui, da nossa experiência de vida, toma uma decisão. Através, em primeiro lugar, trazendo para a experiência de vida daquilo que Deus tem para você. Porque se você tem uma experiência de vida, você vai saber que o caminho perfeito é o caminho de Deus. Não é o seu, não é de ninguém. E nunca toma uma decisão através do caminho que alguém quer estabelecer e quer colocar para você. Porque você não conhece o coração, você não conhece o futuro. A vontade de alguém não é a vontade de Deus. Em segundo lugar, a vontade de alguém não é a sua vontade. Pessoas vêm para estabelecer um caminho, para destruir, para danificar e para trazer morte e destruição na vida daqueles que permitem que alguém venha interferir e venha trazer, de acordo com a sua vontade, o seu querer, um caminho determinado, que não é, em primeiro lugar, de acordo com o querer e da vontade de Deus para a sua vida, e, em segundo lugar, um pouco distante, de acordo com a interpretação da sua visão de mundo e da sua experiência de vida, de tudo o que você viveu e aprendeu para tomar uma decisão e seguir um caminho de vida. Nunca deixe ninguém vir interferir na tua vida, nunca deixe ninguém dizer o que é o que não é na tua vida, nunca deixe ninguém dizer o sim ou não para a tua vida. A sua vida, em primeiro lugar, pertence a Deus e não a ninguém. Em segundo lugar, bem distante, Deus dá o poder a você, de você também ter o controle sobre a sua vida. Então, se você tem um controle natural, humano sobre a sua vida, permita-se a buscar a Deus, a adorar a Deus, a orar, a jejuar, a louvar e dizer: Deus, minha vida está em tuas mãos, o meu caminho de vida te pertence, toma a frente do meu caminho é teu, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, assim como diz a palavra do Senhor Deus, e não entrega nunca o teu caminho a ninguém nessa terra. Nunca deixe ninguém nessa terra decidir por você, trazer um caminho dele pessoal para a sua vida. Porque vai te trazer destruição, vai te trazer morte, vai te trazer insucesso, vai drenar a tua energia, você não vai exercer todo o potencial que você tem dentro de você, porque não vai dar para exercer, porque vai te parar, vai te travar, vai te desviar do caminho que é certo, que é o caminho de Deus, vai ser um caminho de destruição, um caminho que você vai iniciar e não vai percorrer, vai ficar lá travado, parado, se autodestruindo. É como um poço profundo sem fim, sem ter alguém que coloque a mão para te ajudar. Só a misericórdia de Deus para te chegar e te resgatar de tal caminho que algum ser humano venha querer trazer para você ser pavimentado de acordo com a vontade dele. Nunca permita que alguém venha a tomar a decisão de querer trazer e apresentar e trazer uma promoção, uma oferta de um caminho para você. Não caia nessa oferta, nessa mentira maldosa. Quando alguém traz um caminho pessoal, singular, para te mostrar,
para te mostrar um projeto enganoso, fraudoso, mentiroso, um projeto de morte e destruição para a tua vida, ele vem aparentemente como um lindo projeto, numa linda forma. Um projeto ao qual você pode até se encantar, mas o caminho é de destruição, é um caminho de morte, é um caminho que você não vai exercer o teu sucesso. As tuas habilidades, os teus potenciais, as tuas aptidões vão ser drenadas, tu não vai ter paz, vai esgotar toda a tua energia e você vai morrer e vai ser destruído através, se você permitir, dar vazão a vozes erradas e dar espaço e brecha para alguém tentar trazer o caminho pessoal singular dele para a sua vida e você colocar em prática esse caminho. Nunca faça isso em nome de Jesus. Em qualquer decisão, quando se iniciar o caminho, traga Jesus Cristo, o Filho de Deus, para tomar frente do seu caminho. Traga o Deus maravilhoso, poderoso, o Criador do céu, da terra e do universo, para tomar frente no seu caminho. E você vai ter um caminho de bênçãos, de milagres, de vitórias, poderoso, maravilhoso, transformador para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o mundo. Porque Deus vai te abençoar nesse caminho e você vai ser mais do que vencedor nesse caminho. Como quem serve a Deus tem o Espírito Santo de Deus, que é a maior riqueza da vida do ser humano. E quem serve ao Senhor, a palavra do Senhor diz que é mais do que vencedor. Vencedor pode vencer hoje, nunca mais vencer. Vencer daqui a 1 ano, 2 anos, ou nunca mais vencer. Mas mais do que vencedor, sempre está vencendo, porque Deus está com ele. Deus está com um indivíduo que é mais do que vencedor. Ele vive vencendo. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas Deus está com ele e vence. Nos caminhos da vida, na jornada da vida, tudo que vier ao contrário, ele vai vencer, porque Deus está com ele. Isso é mais do que ser vencedor. Eu estou com a Bíblia aqui, a palavra de Deus, que é o meu livro de regra, de fé e vida. Eu quero ler a palavra do seu Deus maravilhoso que tem aqui, no livro de Josué. Vamos ler aqui a palavra de Deus, que está no livro de Josué, que diz assim a palavra do Senhor Deus, no livro de Josué 1, do capítulo 5 até o capítulo 10. Vamos ler a palavra do Senhor Deus, que é do início ao fim, a Bíblia Sagrada, o nosso Deus poderoso falando através dos seus servos, os profetas, seus filhos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Josué 5, verso 5. Ninguém se suscitará diante de ti. Deus falando para Josué. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus dá segurança e proteção e garante vitória para Josué, porque ele está com ele. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Cuidados de Deus. Não te deixarei nem te desampararei. Deus vai cuidar sempre. Esforça-te de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei, esforça-te em bom ânimo, não passes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. O 10. Então Deus deu ordem a Josué, aos príncipes do povo, dizendo: então farás aqui prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Sempre escolha o caminho de Deus. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele traz poder e transformação e salvação para o ser humano e sua família. Então Deus diz a Josué: então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Moisés, o maior estadista da história, que através do poder de Deus tirou quase 2 milhões de pessoas, o povo hebreu, lá dos domínios do Egito. Deus abençoou Moisés numa missão de vida, e Moisés morreu no limite máximo que o ser humano pode ver,
que é 120 anos de idade, assim que Noé desceu da arca, Deus estabeleceu o ser humano viver 120 anos de idade. E Moisés passou por grandes experiências, foi o maior estadista da história. E ele, através do poder de Deus, através da mão forte de Deus, conseguiu tirar quase 2 milhões de israelitas que viviam como escravos lá nos domínios do Egito. E junto com Moisés vivia Josué. Moisés era o protagonista e Josué coadjuvante. Mas quando Moisés morreu, Josué estava com medo de assumir a liderança que era de Moisés. Ele estava com medo. Mas como tem aqui Josué 1, Deus chama Josué para uma conversa e diz: eu serei contigo, medita no livro dessa lei de noite, que é a Bíblia Sagrada. Estarei contigo por onde quer que andares, não te deixarei, não te desamparei. Deus só dá garantia a Josué. E ele diz aqui, no verso 8, então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Ele só garante para Josué que ele vai prosperar o caminho dele se ele seguir tudo o que Deus está falando aqui para ele fazer. E Josué, que foi coadjuvante de Moisés, viu mais milagres do que Moisés. Ele viu todos os milagres que Moisés viu. Além de Josué, junto com Caleb, entrar lá em Canaã, na terra prometida, Josué viu o sol e a lua parar. Josué viu Deus parar o rio Jordão para Israel passar. Ele viu grandes milagres que Moisés não viu. Ele viu praticamente os mesmos milagres que Moisés viu. Deus abrindo o mar vermelho, tirando o povo do Egito, o povo israelita lá do Egito, através da mão poderosa de Deus, e outros tantos milagres que Deus fez. A coluna de fogo, água sai da rocha, o maná que cai do céu, roupa não apodrecia, pés não apodreciam em 40 anos no deserto. Mas ele viu mais milagres do que Moisés. Ele era coadjuvante. Moisés protagonista. Então, quando Moisés morre, Josué se torna o protagonista. E ele entra em Canaã, porque ele segue o caminho que Deus tinha para ele, que é o caminho perfeito. Quando você serve a Deus e faz a vontade de Deus, Deus vai te colocar no caminho perfeito que Ele tem para você. E a sua história de vida vai ser contada. Você vai ter testemunho, vai ser significativa, poderosamente, para a vida de pessoas. Pessoas irão ouvir falar de você através da história maravilhosa, poderosa, que Deus tem para você, no caminho perfeito que Deus tem para você. É poderoso, é transformador, é grande, é imenso o caminho que Deus tem para você. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Nosso Deus é perfeito, tudo que Ele criou é perfeito e Ele faz coisas perfeitas. A palavra do Senhor também diz aqui, eu estou com a Bíblia aqui, diz aqui no livro de Provérbios, Provérbios 22, verso 6, ensina a criança no caminho que se deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui diz para ensinar a criança, um filho, o caminho que se deve andar. Isso é muito fundamental para a vida. Trazer a sua experiência de vida para a sua casa. Compartilhar com os seus parentes, com a sua família de casa. Tudo o que você vivencia, a sua experiência com Deus. Porque se a pessoa não se vir, Deus vai trabalhar nessa pessoa. Você vai orar por ela e o Espírito Santo de Deus é que convence do pecado e juízo, vai trabalhar na vida dessa pessoa. E o seu testemunho de vida pessoal vai ser um agente transformador para a tua casa, para a tua família, para toda uma cidade, para o mundo, através da sua vivência de vida, através do teu testemunho poderoso de vida, que é vivido no caminho que Deus tem para você. O caminho que Deus tem para você é perfeito. Então vale a pena toda decisão ser tomada através do querer e da vontade de Deus para a tua vida. Porque o caminho de Deus é poderoso, é perfeito, é transformador. Pessoas serão transformadas. Comunidades, regiões, cidades serão transformados através do teu testemunho, da tua vida, daquilo que Deus tem contigo, que é poderoso, é maravilhoso. E você vai aumentar a fé de pessoas
pessoas aceitarão o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Em primeiro lugar, através do Espírito Santo de Deus convencendo, que só Ele convence do pecado e do juízo. E o teu testemunho vai trazer para essas pessoas uma produção de sã consciência, de aprendizado de vida, que Deus é tudo e todo o caminho de Deus é perfeito. Isso é maravilhoso para a vida do ser humano nessa terra. Fuja dos atalhos da vida. Atalhos são destrutivos e não produtivos. Atalhos não trazem aumento de nível. Atalhos trazem para você uma vida medíocre, sem você se permitir passar para um próximo nível, sem você crescer, sem desenvolver, sem produzir. Porque o atalho ele se apresenta como algo solucionador, mas na verdade ele é destruidor. Ele é como água parada, não mexe, só acumula bactérias, não tem vida, não tem minerais, não traz transformação. É como uma água que não se mexe, está ali parada. É como uma poça parada. Não tem desenvolvimento, não tem crescimento. Não é como água corrente que se desenvolve e cresce. O atalho, ele é danificador. O atalho se apresenta como uma solução. A promoção do atalho, ela aparentemente é encantadora, mas ele é, em sua essência, sua natureza, destruidora. O atalho permite que você não tenha uma vida poderosa nem significativa. O atalho não vai produzir, não vai trazer experiência para você. O atalho vai fazer com que você viva sempre na pequenez, não tem crescimento, não tem desenvolvimento. O atalho não vai trazer para você uma vida vivenciada de aprendizado, de conhecimento, de transformação. Você não vai se permitir em abençoar vidas, em ajudar pessoas, em transformar vidas, porque não tem aprendizado. Você não vai consumir, você não vai aprender, você não vai adquirir conhecimento, aprendizado, porque vai se permitir a viver em uma vida de atalhos. Os atalhos te desviam do caminho que é para ser percorrido. Não existe pavimentação em um caminho com atalhos. Eles são curtos. Você entra e ele se acaba. Você entra num atalho, você se desvia e ele se fecha. Não tem volta, ele se acaba. E para voltar de um caminho de atalhos, só a misericórdia, a graça e a mão de Deus na vida do ser humano. Porque o caminho com atalhos são caminhos destruidores. Não tem produção, não tem desenvolvimento. Você não cresce. Você se permite a viver sempre abaixo da média, nunca acima da média. Os atalhos não vai fazer você sair de um nível baixo para um nível alto. Ele é destruidor e ele não traz benefício, o caminho de atalho. Nunca seja seduzido pelo fácil, nem satisfeito com o conveniente, nem seduzido pelo confortável. A sua vida é uma vida muito significativa para ter um caminho de atalhos. Os atalhos, eles trazem essa satisfação temporária nas facilidades erradas, que vai trazer uma improdução para a vida. Sua vida é muito significativa para você ser seduzido pelo fácil dos caminhos e trazem os atalhos. Não se contente com isso. Isso não é transformador. Isso não traz mudança de vida. Os atalhos desviam você do caminho necessário que você deve andar, do caminho que vai trazer você vida, produção, uma constância de excelência, uma constância de aprendizado de vida, de poder, que vem através do poder de Deus, de transformação de vida, se você não se permitir ser seduzido pelo fácil, pelos atalhos, pelo contentamento do conveniente, daquilo que vai trazer uma vida sempre de conforto e não de desconforto, que é onde vem um aprendizado de vida, que é onde vem a maturidade para a vida, que vai transformar o indivíduo na pessoa necessária que ele precisa ser
para construir aos poucos aquele caminho pavimentado, para ele chegar aonde Deus quer que ele chegue, através da sua vida ancorada e servindo a Deus. Então, os atalhos, eles são desvios que trazem destruição, que não trazem benefício e não permite você chegar no caminho de excelência, de poder, no caminho de aprendizado de vida. Os atalhos trazem todo esse desvio. Então, fuja dos atalhos, não seja seduzidos por eles. Corra daquilo que traz em momentos presentes conveniência, mas que não vai trazer futuro para você, que não vai te abençoar, mas percorra o caminho que Deus tem para você, o caminho de milagres, de vitórias, de transformação, que você vai trazer impacto para a sua vida e para o mundo, testemunho poderoso de vida. Vai ser um caminho significativo, maravilhoso, poderoso, que vai te tirar de um certo nível de vida que você está hoje para um amanhã e vai subindo, 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 até onde Deus quer que você esteja, através do caminho poderoso que Deus tem para você e não de atalhos. Sua vida aguarda você a escolher o caminho que Deus tem para você e não os caminhos do fácil, do atalho, mas o caminho de Deus, que vai trazer poder para você, milagres, bênçãos, produção, transformação e salvação para você e sua família e para o mundo, através do caminho que Deus tem, o caminho perfeito para a tua vida, porque o que Deus faz é perfeito. O mundo aguarda isso, a sua vida aguarda isso. Se viver poderosamente ancorado, entregue ao caminho que Deus tem para você, e não no caminho dos atalhos e do fáceis, que o mundo permite trazer para você, a qual você vai se desviar deles e não escolher eles, mas orar, louvar, glorificar o nome do Senhor e escolher sempre os caminhos poderosos, maravilhosos e perfeitos que Deus tem para você. O seu legado de vida é necessário na terra. Quando você escolhe o caminho de Deus, existe um legado de vida para você. A tua história vai ser contada. A sua história de vida vai trazer transformação através do seu legado de vida. O seu legado de vida ele vai ser posto em ordem todos os dias na vida de seres humanos. Seres humanos ouvirão o impacto que o teu legado de vida vai causar nas vidas deles. Eles se transformarão, aprenderão através do teu legado de vida. E o teu legado de vida, ele vai vir interagir dia a dia na vida de cada ser humano, porque vai ser um legado inspirador, transformador. Pessoas serão transformadas, pessoas à distância ouvirão de você, do que você fez, do que você aprendeu, através do poder de Deus na tua vida. Isso é legado. A sua família vai se inspirar, a sua família vai dizer, vai contar a tua história para pessoas, e o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida, do legado de vida que você vai deixar aqui em vida e quando você sair dessa terra, porque Deus vai ser o centro da tua vida, se você se permitir buscar, adorar, servir o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida e escolher e se entregar no caminho perfeito que Deus tem para a tua vida e não no caminho de pessoas, de terceiros, que é caminho de destruição, caminho de morte, caminho que vem para destruir, para acabar com a tua vida. Mas o caminho de Deus, quando você escolhe, ele é perfeito, poderoso e maravilhoso. E se você escolhe o caminho de Deus, você vai deixar um grande legado de vida. O maior impacto que o ser humano pode abençoar essa terra, o maior legado que o ser humano pode deixar nessa terra é trazer o reino de Deus para a terra através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é tudo na vida do ser humano, que é para a salvação da humanidade, para toda a humanidade fazer parte da noiva do Cordeiro, o corpo da igreja de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós na cruz do Calvário, deu a vida por mim, por você, pela humanidade na cruz, para que tivesse um direito de ter o nome escrito no livro da vida e no final ir morar no céu de glórias, adorando o seu Deus na beleza da sua santidade,
desfrutando das maravilhas da eternidade e vivendo eternamente com Deus durante toda a eternidade, o adorando e o vendo face a face, e o adorando na beleza da sua santidade. Isso é tudo na vida. Então, o reino de Deus é o maior impacto que você pode trazer para a sua vida, sua família e para a humanidade. A palavra de Deus diz aqui, estou com a Bíblia aqui, em João 14,6, uma linda declaração de Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, que é o caminho Jesus Cristo, para livrar, para proteger, para cuidar, para abrir portas, para dar saúde, para abençoar e para levar para o céu de glórias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda a vida está dentro de Jesus Cristo de Nazaré. Todo o caminho está em Jesus. A vida está nele. Ninguém vê ao Pai, ninguém pode chegar a Deus se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da confissão de pecados, a qual eu falei aqui sobre a sua morte de cruz, senão por mim. Jesus de Nazaré é a garantia de toda a humanidade, a garantia de ter uma vida abençoada, a garantia da salvação da alma, de não ir para o inferno, mas para o céu de glórias e passar a eternidade com Ele, com Jesus Cristo, com Deus, desfrutando coisas maravilhosas que nos aguarda durante a eternidade, que ouvidos não viram, olhos não viram, não chegou em coração humano nenhum aquilo que Deus tem preparado, como diz sua palavra, para aqueles que o amam, só através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não escolha o caminho de terceiros que tem para a sua vida, que é um caminho de morte, um caminho de destruição, de invalidez, de não produção, um caminho completamente de morte e destruição. Mas escolha o caminho de Deus, que é perfeito, que é para salvar você, a sua família, para a salvação para a humanidade, através do teu legado e do teu testemunho de vida, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.